Texto da nossa conversa de hoje, João 14, 6 e 7. Eu vou abrir aqui para a gente ler. João 14, 6 e 7. Nós estamos tratando das dádivas que Jesus oferece aos seus seguidores. Nós já vimos aqui alguns outros textos que tratam de Jesus como o pastor, de Jesus como aquele que traz a paz. Já vimos aqui a ideia de Jesus como a água viva, luz do mundo, pão da vida. E hoje nós vamos tratar de Jesus como caminho, verdade e vida, e como isso é uma dádiva de Jesus aos seus seguidores. Nós vamos começar aqui principalmente com, eu vou fazer a leitura do texto, versículos 6 e 7 de João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Essa é vamos dizer assim, é o texto central. Na verdade o texto mais amplo é do 1 até o 14, é o texto em que Jesus fala que na casa do Pai há muitas moradas, que Ele prepararia lugar, que eles não precisavam ficar ansiosos nem preocupados. E aí ele faz essa afirmação que é talvez um dos versículos mais conhecidos de João, além do João 3,16, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira, aquele texto que é conhecido no mundo inteiro, até por quem não tem nada a ver com o cristianismo. E esse é um texto bastante conhecido também nas igrejas, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui algumas coisas são importantes para a gente entender o que Jesus quer dizer com isso. Primeiro nós temos que entender que a ideia de caminho na época de Jesus não é a mesma que nós temos hoje. Hoje você fala de caminho, você bota no Google Maps e ele manda você para ir até o lugar que você quer, Você coloca lá, eu preciso ir chegar num tal lugar, você bota o endereço e ele te dá a rota. Tem até alguns aplicativos que ele sai dos lugares que estão muito movimentados, Te dá uma rota alternativa para você chegar onde você pretende. A ideia de caminho na época de Jesus, primeiro, óbvio, não tinha Google Maps, Então é outra ideia, outra compreensão, O caminho não era entendido como uma rota, mas sim como uma pessoa que guiava. Então Jesus é apresentado aqui como aquele que guia as pessoas até o Pai, Quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo o que leva ao Pai não é, e isso é uma novidade para aquilo que se tinha na época, porque a compreensão que se tinha na época é que o caminho para chegar a Deus era a lei. O caminho para conhecer a Deus era por meio do cumprimento da lei. Então, na religiosidade judaica, como é que isso funcionava? Você tinha as leis que todo mundo tinha acesso, eram as leis do Antigo Testamento, a gente já fez menção aqui em outras ocasiões, são 613 leis que tem lá nos livros da lei do Antigo Testamento, e todo mundo tinha acesso, pelo menos em tese, a essas leis, não era... Era uma coisa que se aprendia desde pequeno, as pessoas aprendiam as leis, só que isso, na época de Jesus, já não era mais restrito a 613 leis. Por quê? Porque desde a volta de Israel do exílio, isso foi em 598, quando foi para a Babilônia, e depois ficou lá praticamente 70 anos e volta, quem vai para o exílio babilônico, vamos dizer assim, era a elite de Israel, O povo mais comum não foi levado para o exílio. Quem foi levado foram as elites, quem mandava no território. E eles ficam durante quase 70 anos fora, e quando retornam a Israel, ou seja, quando volta do exílio, e aí vai sair lá com a mudança de quem mandava, sai o Nabucodonosor, que era o
o imperador, era o grande líder da Babilônia, e ele é derrotado depois pelo Ciro e tudo mais. Aí você tem o retorno de Israel para o seu território. E quando isso acontece, aquele período fora fez com que eles, para manter a sua identidade, ou seja, você está fora da sua terra, você está fora do seu lugar, você tinha o hábito de pensar que a habitação de Deus era em Jerusalém, no templo, e agora está fora de casa. Como é que você faz para manter a sua identidade religiosa? Algumas coisas foram valorizadas nesse período, o cumprimento de algumas leis, não todas, mas algumas delas se tornaram muito importantes, como por exemplo o sábado, né? Então quando eles voltam para Israel e voltam ao convívio da sua própria, seu próprio local, né, sua terra, aquelas práticas que eles adquiriram durante os 70 anos continuaram. Então você vai ter, por exemplo, no Evangelho, Jesus tendo embate, né, tendo confronto com alguns religiosos por causa do sábado, né? E aí eles falam, não pode fazer nada no sábado. E aí Jesus fala, mas peraí, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? E eles tinham invertido essa relação. Por quê? Por causa daquela herança, que era uma forma que eles usaram para manter a sua identidade como povo e como religião, né? E supervalorizaram determinados mandamentos. Quando chega na época de Jesus, alguns desses eram muito valorizados, outros nem tanto. E aquele pessoal que tinha ficado, que não tinha ido para o exílio, que era a maioria das pessoas, e que eram pessoas que sobreviviam ali, e na época de Jesus estão sob o domínio do Império Romano, não é mais o Império Babilônico, não é mais o de Ciro, né? Agora quem é que manda? É o Império Romano. Esse pessoal que era o grosso da população, esse pessoal não tinha essa prática de ser extremamente focado em determinadas leis, né? O cara estava preocupado com o quê? Com a sobrevivência, né? Não estava preocupado em, se eu não cumprir o sábado bonitinho, eu vou ter problema com isso, com aquilo. Não tinha isso, né? E para completar, o que acontece? Na época de Jesus, os fariseus, que eram um dos grupos religiosos, tinha vários grupos na época de Jesus, né? Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha o pessoal que era ligado ao templo, que eram os levitas, que eram os sacerdotes e tudo mais. Mas os fariseus se dedicavam ao estudo da lei, e eles pegaram aqueles 613 mandamentos que a gente tem no Antigo Testamento e foram interpretando. E você tinha lá os intérpretes da lei, né, da época de Jesus, e obviamente tinha alguns que eram mais importantes, né, como acontece até hoje, né? Você tinha aquele pessoal que era mais valorizado, né? Como acontece hoje com o pessoal que fica botando coisa no YouTube, né? Então você tem os que tem muita gente que segue e outros com menos gente, né? Na época não tinha YouTube, mas tinha os que eram mais valorizados, e entre eles tinha dois que eram muito famosos, né? Que era o Rabi Hillel e o Rabi Shammai, que eram dois rabinos, dois intérpretes da lei, e que eram completamente diferentes um do outro, mas eles pegavam aquelas leis, aquelas 613, e davam interpretações para elas, tá? Então o que vai acontecer? Você vai ter linhas diferentes, e aquelas 613 se tornaram mais de 6.000. Não precisa ser nenhum gênio, né? E nem ser nenhum maluco para imaginar que o sujeito que estava lá trabalhando para sobreviver ia ficar atrás de aprender 6.000 leis. Esqueça, não vai, nem se interessa por isso, nem tem tempo para isso, né? Quem fazia isso era o pessoal ligado principalmente à interpretação da lei, os fariseus e tudo mais, né? Rabinos e tudo mais. Então o que acontecia? Você tinha sobre a população uma carga de leis imensa, porque aquelas 600 já tinha passado de 6.000 e ninguém nem sabia direito. E aí o que você fazia? Você exigia que as pessoas conhecessem aquilo. Por isso você vai encontrar Jesus, quando ele vai falar a respeito disso, ele fala o quê? Sigam a mim e tomem o meu fardo, o meu jugo. Por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que ele estava falando? Ele estava falando da lei, ele estava falando daquilo que tinha se transformado.
numa norma genérica para as pessoas terem relação com Deus, tinha se tornado um negócio extremamente pesado, porque ninguém sabia, né? Ninguém conhecia em profundidade, né? Ficou um fardo pesado, o cara tinha que conhecer tudo aquilo lá. E a teologia judaica, a teologia dos rabinos era o seguinte: se você conhecesse 5.999 e errou nas 6.000, perdeu o resto. Você entendeu como é que é? Então, óbvio, o que acontecia com o sujeito comum na cidade lá, o sujeito que estava tentando sobreviver? Primeiro que ele não conhecia todas as leis, porque era muito, né? Existia interpretação contraditória de um para outro, não era igual para todo mundo, dependendo do rabino era a interpretação diferente, e o cara falava: e agora, quem que está com a razão? Tá? Vou te dar um exemplo aqui, só para você entender isso que eu estou falando, tá? Eu já dei esse exemplo numa outra aula há uns anos atrás aqui. Você tem um texto no Antigo Testamento que fala que o homem pode dar carta de divórcio para a mulher, tá? Está lá no Levítico, né? E aí diz lá que se o homem encontrar algo na mulher que seja feio, que seja reprovável, ele pode dar carta de divórcio, tá? Um daqueles dois rabinos que eu citei, o Hillel e o Shammai, eu não lembro exatamente qual é qual, eu não lembro qual é a interpretação exata de cada um, mas um deles dizia o seguinte: que a única coisa que serviria de motivo para o homem dar carta de divórcio para a mulher seria adultério. Então, se ela fosse adúltera, ele podia dar carta de divórcio para ela. Mas o outro dizia o seguinte: não, a interpretação desse texto é o seguinte: se ele encontrar algo feio nela pode ser ele encontrar uma mais bonita do que ela, algo feio nela pode ser ela ter queimado a comida na hora do almoço, e ele chegou para comer, a comida estava queimada, então ele acha uma coisa feia nela, porque é ela que fez. Óbvio, você percebeu como uma interpretação é diferente da outra? Uma é muito exigente, muito restrita, a outra é meio genericona, né? O que é? Não, se você achar alguma coisa que você desaprove, e aí o sujeito... E lembrando que na lei do Antigo Testamento, o homem podia dar carta de divórcio para a mulher, mas a mulher não podia dar carta de divórcio para o homem, tá? Por quê? Porque na sociedade do Antigo Testamento, e na época de Jesus ainda era assim, a estrutura da sociedade é o que a gente chama hoje de estrutura patriarcal, é focada no elemento masculino. Então é ele que manda. A mulher quando era nova, quando era criança, ela era propriedade do pai, e quando ela se casava, ela passava a ser propriedade do marido. Então ele podia dar carta de divórcio para ela, mas ela não, porque ela não era cidadã no sentido que a gente tem hoje, né? Ela era inicialmente propriedade do pai, e agora casando ela era propriedade do marido, né? Então, mas o marido também cometeu adultério, ela não pode fazer nada, porque não tinha essa lei, porque a estrutura da sociedade era focada em quem? No homem. Então ele podia dar carta de divórcio, ela não. Letícia, ela quer falar, pega o microfone, por favor. Eu ia brincar assim, ou seja, antes e agora não mudou nada, é todo mundo tentando traduzir o que Deus quer, né? Tipo, um é outro que está mandando, não, mas eu acho que, eu tenho certeza que foi isso que Deus disse. Então não mudou muito do tempo antigo para hoje. A grande diferença aqui é que nós estamos apontando, só para a gente retomar o que foi começado aqui, nós estamos tratando de João 14, 6 e 7. 6 e 7 é aquele, o texto que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e se vocês conhecerem a mim, vocês vão conhecer o Pai. Tá? Esse é o texto principal aqui da nossa conversa. Nós estamos falando de Jesus como caminho, e o que nós estamos destacando é que no Antigo Testamento e na época de Jesus, o caminho não era uma rota, o caminho era alguém que conduzia para o objetivo, e o caminho para Deus era entendido na religiosidade da época de Jesus como sendo o cumprimento da lei, e por isso a gente fez essa retomada de toda a estrutura até chegar na época de Jesus,
Porque se exigia das pessoas que ele conhecesse a lei, que eram 613, e agora na época de Jesus era mais de 6.000, ninguém sabia, e ainda assim tinha um que dizia uma coisa, outro que dizia outra, né? E quem que tá com a razão? E aí vem Jesus e diz assim: então, deixa eu dizer uma coisa para você, tudo isso aí está errado, nada disso aí serve. Por quê? Porque o caminho para Deus não é uma norma, o caminho para Deus é uma pessoa, é alguém que conduz até Deus, e Jesus diz: eu sou o caminho. Então ele está dizendo: esqueça a religiosidade que vocês aprenderam a vida inteira e que vocês vêm desde a época que voltou do exílio e começaram a dar esse destaque para uma porção de leis. Esqueça isso aí, você não serve para nada. Ao ponto de Jesus pegar aqueles mais de 613, os 613 e mais 6.000 de interpretação, e dizer: se você quiser cumprir a lei, ele se resume a 2. Esqueça o resto. Se você amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, e amar o seu próximo como a si mesmo, você cumpriu a lei. Esqueça o resto. Não, mas espera, mas tem uma lei lá no Antigo Testamento que diz que não é para comer carne de animal que tem a pata fendida. Não serve mais, isso caducou. E por que caducou? Porque foi dado quando Israel tinha saído do Egito e estava no deserto, e a pata fendida era do porco. Você já imaginou o cara comer carne de porco no deserto? Meu amigo, você tá querendo o problema, né? Então, o mandamento foi dado para um contexto específico. Na época de Jesus, não pode comer porque carne de porco. Não, isso aí já caducou, né? E por que a gente sabe que caducou? Não é porque a gente quer ou porque a gente gosta de carne de porco, mas porque o Novo Testamento vai dizer: o fim da lei é Cristo. Para quem? Para aquele que crê. O fim da lei, acabou a lei, esquece aquilo lá, não serve mais. Ou seja, a lei não é capaz de levar o sujeito até Deus. Isso vale para a lei judaica e isso vale para esse conjunto de regras absurdas que as igrejas criam, porque as igrejas também criam regra. O que a igreja faz? Você é membro da igreja? Bom, então significa o seguinte: lembra, quem que não ouviu essa conversa em igreja? Membro de igreja, cristão, crente, seja lá o nome que você queira dar, não bebe, não fuma, não joga, não dança, e o que mais? Não é assim? Você lembra disso? Eu também ouvi isso quando era adolescente, né? Não bebe, não fuma, não joga e não dança, né? Aí você olha e fala assim: tem coisa aí que faz bem, tem coisa aí que faz mal, é verdade, né? Por exemplo, eu tive um colega que trabalhou muitos anos comigo, anos atrás, antes de eu me formar. Ele gostava das duas coisas, de beber e de fumar, e eu brincava com ele, eu falava assim: olha, eu entendo você quando você, por exemplo, gosta de tomar uma cerveja. Por quê? Porque cerveja é alimento. Cerveja é alimento. Se você tomar uma cerveja, passa a sua fome. Não precisa tomar uma caixa. Né? Agora, qual que é o sentido de você fumar? Serve para quê? Não serve para nada, só serve para alimentar um vício, né? Eu tive um membro de igreja, a primeira igreja que eu fui trabalhar, quando eu me formei, eu fui almoçar na casa do pai dele, e ele estava no almoço. A gente chegou lá e o pai dele colocou na mesa cerveja e refrigerante, e ele foi no refrigerante, e eu tinha acabado de chegar, fazia poucas semanas que eu estava na cidade. Eu perguntei para ele: você não gosta de cerveja? Ele falou assim: não posso. Não pode? Não, porque se eu tomar um copo, eu só vou parar a hora que eu estiver em cima da mesa dançando, então eu não tomo nenhum. Então esse tem consciência de que ele não pode, ele sabe disso, né? Então eu não começo, porque se eu começar não tem limite, né? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Para você entender que em toda tradição religiosa se faz esse tipo de recomendação de normas. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Não sei se ainda existe isso, mas eu me lembro quando eu era adolescente, tinha aquela coisa que tinha no final de ano, né? Quando chegava na passagem de ano, lembra que tinha culto?
11 horas da noite para você passar o ano na igreja, né? Eu nunca vi ninguém ser melhor no ano seguinte por causa de ter passado a passagem de ano de um ano para o outro. Nunca vi, né? Sempre foi a mesma porcaria que era no ano anterior, né? Mas tinha esse negócio. E aí todo mundo tinha aquela coisa assim: agora nós vamos começar o ano novo e nós vamos fazer um propósito e ler a Bíblia inteira. Aí tinha lá aquele roteiro, né? Você vai lendo, quando chegar em dezembro você terminou de ler a Bíblia inteira. O sujeito começava na metade de janeiro, já tinha parado, nunca acabava, né? Nunca terminava aquela coisa de... Começava, mas não terminava, né? Tem algum problema de ler a Escritura? Não, faz bem ler a Escritura. Mas se você perguntar para mim, eu diria para você, não comece de Gênesis, não. Não começa de Gênesis, muito menos de Levítico. Começa com os evangelhos. Começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. Já leu, aprendeu bastante ali, entendeu, sabe o que é, como é que é. Vai lá dar uma passeadinha lá em Atos, ver como é que foi a igreja no seu início. Ah, não, já conheço bastante de Atos. Agora você vai lá para as cartas de Paulo, dá uma olhada lá. É ele lidando com as realidades daquela igreja que você viu em Atos, né? Não, o cara quer começar onde? Ele vai lá em Gênesis, né? E aí o que acontece? Mas peraí, Gênesis 1 fala que Deus criou, Gênesis 2 fala de novo que Deus criou, mas ele criou de uma primeira vez ou na segunda? Não, sabe aquele negócio? E aí começa toda aquela tradição. A gente leu hoje aqui, né? O texto de Gênesis 12, né? Deus chama Abraão e diz: de você eu vou fazer uma grande nação, né? E eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? E aí você olha hoje, tem gente que confunde o Israel de hoje com o Israel do Abraão, né? Não, o Israel do Abraão é o que Deus chamou. O Israel de hoje, você acha que ele é bênção ou maldição na vida das pessoas? E com Netanyahu, que é hoje o primeiro-ministro, você acha que ele é bênção? Israel de hoje é bênção ou é maldição na vida das pessoas? Eles estão em guerra com várias frentes, né? A última coisa que tem ali é bênção, né? Por quê? Ah, mas então você é contra Israel? Você é anti-Israel? Você é antissemita? Não, você precisa aprender a ler a Escritura. Nós lemos o texto de Gênesis 12, depois nós lemos um do Novo Testamento. O que dizia ali no texto de hoje? Você acompanhou na leitura? Que Israel, o povo de Israel, em Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. Ele foi aceito por Deus por causa da sua fé, né? Ou seja, e depois Paulo vai falar abertamente, ele vai dizer que os verdadeiros filhos de Abraão são os que creem, em Jesus, né? Esses são o verdadeiro povo de Deus, né? Ah, pastor, então você está querendo dizer que Israel não é mais povo de Deus? Quando rejeitou Jesus, deixou de seguir aquilo que Deus tinha planejado para ele. Aliás, para ele não, para a humanidade. Ah, mas então quer dizer que Israel de hoje tem nada a ver com o Israel do Antigo Testamento, e nem do Novo. Israel de hoje é uma nação como é o Paraguai, não, Israel é como é a Líbia, ou seja lá o país que você quiser, né? A gente pode avaliar a nação hoje, se ela é ou não bênção, como a gente acabou de fazer. É bênção? Só vive guerreando com todo mundo em volta? Isso é ser bênção? Acho pouco provável, né? Mas tem gente que acha bonito, né? E acha que, incorretamente, acha que Deus, o Deus de Israel, tem que ser aquele Deus do Antigo Testamento que mandava matar os amalequitas. Esqueceu que tem Novo Testamento, que tem Jesus, e que ele fala que tem que amar o inimigo, e tem que orar pelo que te persegue. É outra coisa, não é mais aquilo lá caducou. A lei, que era o caminho para Deus, caducou, não serve mais, né? Então não é mais dessa forma. Sim, aí você está se referindo, ela disse, a grande maioria não segue a Bíblia, segue o Alcorão. Você está falando principalmente do pessoal que é de Israel, mas que tem outra religiosidade. Na verdade, eles têm a Bíblia hebraica. Você tem em Israel uma quantidade grande de muçulmanos,
né? A maioria dos judeus, ou, vamos assim, do povo de Israel hoje, sequer não tem quase cristão, tem uma quantidade muito pequena de cristão, tem uma quantidade muito pequena daqueles que seguem a religião judaica, né? Que é aquela religião que o sujeito usa o trequinho na cabeça, que vai para o templo, sabe que é negócio? Né? As chamadas sinagogas, né? Você tem uma quantidade pequena da população. A grande maioria em Israel hoje é sem religião, não é nem cristão e nem judeu no sentido da religião judaica, né? A maioria é não religioso, né? Então aí você olha e fala assim, peraí, alguma coisa não está batendo aqui. Não está mesmo. Por quê? Porque você está misturando duas coisas diferentes, né? Aquela nação de Israel em Abraão, que era para ser bênção para as nações, ela se torna verdadeira quando Jesus vem e as pessoas acolhem a mensagem de Jesus. Esse é o Israel de Deus, né? Espera para sair aqui no coisa, tem que falar no microfone. Hoje quem crê é o Israel de Deus. Quem é um verdadeiro cristão é o Israel de Deus. Essa é a expressão que Paulo usa. Paulo diz isso, que o verdadeiro Israel, ou seja, o verdadeiro povo de Deus, é formado por aqueles que creem em Cristo. Esse é o povo escolhido de Deus. Agora, é claro que a gente também não pode ser ingênuo e imaginar assim, a pessoa crê em Cristo, então significa que ela é Israel de Deus, é o povo de Deus. Não quer dizer que está fazendo a vontade de Deus também, porque está cheio de igreja por aí hoje defendendo coisa absurda, como por exemplo exterminar quem é diferente. Você acha ridículo? Mas tem. Essa semana eu recebi um texto de uma pessoa conhecida nossa, nem escolhi para não dar ibope, mas ele falou assim, quem é Deus é de direita e quem não é de esquerda não é de Deus, morrer governando a pessoa. Cara, sim. Olha aqui, vou repetir o que ele falou aqui, porque vocês não ouviram. Ele fez menção de alguém que mandou um texto para ele, né? E que diz o seguinte, que quem é cristão é de direita e quem não é de direita não é cristão. Tem de morrer. E tem de morrer. Aí você olha e fala assim, peraí, eu acho que você não entendeu direito o que Jesus ensinou. Primeiro que Jesus não estava em nenhum momento interessado na política do Brasil do século XXI, né? Nem daquele século, né? Pelo contrário, quando Jesus fala a respeito de política, vamos lembrar aqui para não falar bobagem, né? Jesus se esquivou de falar de política? Não. Quando chegam para Jesus e foram provocar Jesus, chegaram para ele com uma moeda e falaram assim, mestre, é justo pagar imposto para Roma? Olha a sinuca de bico. Se ele fala, é justo, quem era judeu ia falar, traidor, está contra a nossa nação, o povo de Deus sendo escravizado, tal e coisa. Se ele fala, não, ele fala assim, tá vendo? É revolucionário, está contra Roma, vamos denunciar ele para Roma. Era ruim de qualquer jeito a resposta de Jesus. O que Jesus faz? Jesus fala assim, pega a moeda aí. O que tem na moeda? Tem uma cara aqui. De quem que é essa cara aí? Essa cara é do imperador. Então o que você tem que fazer? Você entendeu que isso aqui tem a ver com essa realidade política que vocês estão vivendo hoje? Isso aqui tem a ver com aquilo. Você tem que entender que isso aqui não tem nada a ver com o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, lembra que Jesus fala? O reino de Deus não é desse mundo. Você não vai impor valores do reino de Deus para a sociedade que você vive, isso não existe. Hoje tem gente pensando isso, aqui no Brasil tem gente falando isso, que a igreja hoje, como ela cresceu, e tem mais de 30% da população que se identifica como evangélico, que a igreja precisa impor os seus valores culturais para a sociedade. Quem disse? Onde que tem isso na Bíblia? Aonde que Jesus falou que você tem que impor valor, qualquer que seja? Em lugar nenhum, né? Mas você tem hoje essa ideia, inclusive baseada numa bobagem, que é a ideia de que nós vivemos no chamado marxismo cultural. Ou seja, hoje a cultura está impregnada de ideias da esquerda.
Então nós temos que acabar com isso, nós temos que lutar contra isso para impor os valores morais cristãos. Primeiro, Jesus não foi moralista em lugar nenhum, em texto nenhum. Se você ouviu hoje a pregação aqui, você viu, ele acolhe um sujeito que era, do ponto de vista da sociedade, era o suprassumo do rejeitado. Como é que ele vai acolher um cara desse? Porque Jesus estava trazendo o reino de Deus, ele está pouco se lixando para aquilo que a sociedade valoriza ou deixa de valorizar. Não interessa para o reino de Deus, né? Jesus traz o reino é inclusivo, o reino recebe todo mundo, até quem não presta, e até quem pensa que presta, né? Só que o sujeito tem que entender que ele é aceito por Deus, não é ele que é bom. Porque se for bom, voltou a ser religião judaica ou qualquer outra. Eu faço alguma coisa e Deus me abençoa. Eu deixo de fazer, Deus me abençoa. Eu faço isso certo, Ele me dá bênção. Eu faço isso errado, Ele me pune. Não, isso é religião. Isso não é reino de Deus. Jesus não ensinou isso em lugar nenhum, né? Então o que você vai ter? Você vai ter Jesus se apresentando como caminho para dizer, não é mais o seguimento de lei. Lei é um negócio que não serve para nada. A lei só serve para uma coisa, para evidenciar onde é que está o pecado, só. Se você tirar a lei, não tem mais pecado. Por quê? Porque não tem nada dizendo que aquilo não pode, né? Só que aí você tem uma segunda afirmação de Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E aqui nós temos um problema seríssimo para a nossa realidade atual. Hoje, no Brasil, o que a gente tem não é a preocupação com a verdade, mas a preocupação com um determinado discurso. Ou seja, você tem narrativas que as pessoas gostam e aceitam. Se você procurar aí nos grupos de WhatsApp, você vai encontrar isso. O pessoal que é da extrema direita e o pessoal que é extrema esquerda, você vai encontrar narrativas diferentes. Um dizendo que tudo está ruim e o outro dizendo tudo está bom. A realidade não é nem essa e nem aquela. Nenhuma e nem outra. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente tem o hábito, por conta da facilidade de comunicação que se tem hoje, nós temos o hábito de pender para a narrativa que nos agrada. Então o que é? Isso aqui está certo. Não importa se é verdade, importa que eu concordo com isso, né? Lembra que eu falei um tempo atrás aqui, daquela charge da menina que chega pro avô e fala: avô, mas vô, peraí, isso aí é fake news. Ele fala assim: como que é fake news? Isso é tudo que eu acredito, né? Aquilo que ele estava vendo na charge ali era exatamente o que ele pensava. Mas o que você pensa, o que eu penso, o que o outro grupo pensa, ou o outro grupo pensa, é sempre um ponto de vista, a vista a partir de um ponto, né? Se você vê, você já deve, não sei se vocês já viram essa imagem. Tem uma imagem antiga que é muito interessante, que explica isso. Tem um número 6 no chão, desenhado no chão, e tem um cara do lado de cá e um cara do lado de lá. Aí o cara do lado de cá fala assim: 6. O cara do lado de lá fala 9. É a mesma imagem, é o mesmo número desenhado no chão, só que dependendo de onde você vê, é o que você vê. É isso que é a narrativa. A narrativa é a partir de um ponto. Eu vejo as coisas a partir de um ponto de vista. E aí eu falo: isso é assim, aquilo é assado. Isso quer dizer que o que eu estou vendo é a verdade? Não, isso quer dizer que eu estou vendo as coisas a partir do meu ponto de vista. E aí você vai dizer assim: mas então aí complicou. Porque se cada um tem um ponto de vista, nós vamos ter um monte de ponto de vista e ninguém vai saber qual é a verdade. É um problema? Mas onde é que deve ser o ponto de partida? E aí é que vem a diferença. Jesus acabou de dizer o quê? Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Você quer saber o que é correto? Você quer saber o que é verdadeiro? Você quer saber o que Deus quer? Você tem que olhar para Jesus. Você tem que ver o que Ele falou.
Você tem que ver o que ele ensinou, não o que a gente acha do que ele falou, não o que a gente pensa sobre o que ele falou, não o que a minha opinião ou a opinião do grupo que eu participo do WhatsApp, né, que acha que só é cristão se for de direita, e se for de esquerda nem cristão é e tem que ser exterminado, né? Isso é o quê? Isso é a vista a partir de um ponto, né? Onde que deve ser o ponto de partida para o que é seguidor de Jesus? O ensino dele, o que ele falou, o que ele disse, o que ele explicou, como que ele disse que a gente deve viver, como que ele disse que a gente deve agir em relação às outras pessoas, não importa quem seja e não importa onde. Aquilo que Jesus falou é a expressão da verdade que revela Deus. Por isso que eu peguei aí os 2 versículos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele diz: se vocês conhecerem a mim, vocês vão conhecer o Pai. Então, você quer conhecer a Deus? Você quer agradar a Deus? Você tem que conhecer Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outra maneira de você saber o que é, o que nós devemos ou não fazer, né? E aí você vai dizer assim: tá, mas como é que eu vou decidir para cá ou para lá? Na vida diária, vamos ser bem objetivo aqui, na vida diária tem hora que a gente escolhe o menos ruim. Você não escolhe o certo. Ó, esse é ruim, aquele é mais ruim ainda. Bom, sobrou 2 aqui, dos 2 o menos ruim, o menos contra o que Jesus ensinou é esse aqui, é nesse que eu vou, tá? Então, mas isso vale para quê? Isso vale para a maior parte das decisões que a gente toma, inclusive na política, né? Mas o que o cara está defendendo? Extermínio do outro, combina com Jesus? Combina? Não. Né? Mas tem um monte de narrativas vão sempre existir. O que você precisa é ter consciência daquilo que Jesus ensinou, para você olhar para as narrativas e dizer: eu vou com essa aqui até a página 3, com essa aqui eu nem começo porque já começa errada, e aí eu vou até onde é possível, né? Por quê? Porque na hora que aquela narrativa contrariar o que Jesus ensina, dane-se a narrativa, eu fico com o que Jesus ensina. Mas pastor, mas é difícil fazer isso. Quem disse que ser cristão é fácil? É um exercício de raciocínio, é um exercício de análise, você tem que pensar. Tem um texto que é muito antigo já, de um teólogo, é até meio contraditório falar teólogo americano, que o americano normalmente copia dos outros, né? Mas tem um americano que diz assim, tem um livro dele que chama Crer é Também Pensar. Conhece, né? Na série? Por que ele fala? Porque você tem que analisar as coisas, não pode engolir de qualquer jeito, qualquer coisa que apareça, né? Para analisar, deixa eu ver se isso aqui é assim, deixa eu ver se não é de outro jeito, deixa eu ver o que estão dizendo aqui, deixa eu ver se isso aqui combina com o que eu aprendo a respeito de Jesus, né? Vamos pegar um exemplo simples. Falei hoje aqui, né? Jesus acata um sujeito que era cobrador de impostos, desprezado e tudo mais. Se você vai numa igreja, a igreja fala assim: não, aqui a gente não aceita determinado tipo de pessoa assim, um assado, fala: opa, tem coisa errada. Tem coisa errada, porque se Jesus pegava o cara, ou aceitava no seu grupo aqueles que eram os mais desprezados da sociedade, como é que uma igreja que se diz seguidora desse Jesus vai fazer distinção de quem frequenta a igreja e dizer você pode ou você não? Como assim? Nós não podemos fazer isso. É uma contradição, né? Mas o sujeito está em pecado. Se você for fazer uma exigência de não estar em pecado para frequentar a igreja, vamos fechar e vamos embora, tá todo mundo para casa. Vamos embora e vamos fazer outra coisa da vida. Por quê? Porque todos, não é isso que a Escritura diz? Todos pecaram, todos carecem da graça e misericórdia de Deus. Se esse é o critério, então vamos fechar a igreja e vamos embora para casa. Não é assim que funciona, né? Então nós temos que ter clareza, e isso é o quê? É apenas um exercício de raciocínio. Se Jesus não discriminava ninguém, eu vou discriminar? Eu não.
Ah, mas o cara está errado. Está cheio de gente errada, né? Uns com poder, eu não sei, mas errado está cheio. Na igreja e fora dela. Eu vou jogar fora? Né? Fazer como aquela brincadeira que eu sempre brinco aqui, né? Vai jogar a água no banho da criança fora com a criança junto? Não, joga só a água fora, criança não, né? Então eu não posso discriminar, não posso, porque a nossa igreja é tão santa, tão perfeita, aqui é todo mundo tão bom, tão puro, que para participar aqui precisa ser desse mesmo nível. Sério, você vai imaginar que é possível a gente considerar que tem alguma igreja que seja pura, que não tem nada errado, que ninguém faz coisa errada? Só tem um jeito de não ter nada errado, não tem gente, não tem mais ninguém, aí não tem mais nada errado, porque não tem ser humano. Onde tiver ser humano, ali está o pecado, não tem para onde escapar, tá? Então vem Jesus e diz: eu sou a verdade. E se Jesus é a verdade, significa nós não podemos fazer de conta que qualquer narrativa pode ser aceita só porque ela me agrada. Narrativa normalmente é a visão a partir de um ponto. Pode ter as suas vantagens, pode ter as suas verdades, pode, mas ela tem limite. Narrativa não é o que Jesus ensinou. Jesus não ensina uma narrativa. Jesus ensina o reino de Deus. E ele diz: eu sou a verdade. Você quer conhecer a Deus? Você tem que me conhecer. Você precisa viver em verdade. Por que em verdade? Lembra quando a mulher pergunta para Jesus, fala assim: mestre, como é que funciona esse negócio de culto? Eu tenho que cultuar a Deus lá no templo de Jerusalém ou pode ser aqui no Monte Gerizim? A mulher samaritana. O que Jesus fala para ela? Diz assim: olha, não importa se é lá ou se é cá, o que importa é que Deus seja adorado em espírito e em verdade. Não é o lugar, ou seja, não tem um lugar onde você tem que cultuar a Deus, tem uma atitude que você tem que ter se quiser adorar a Deus. Como é que tem que ser essa atitude? Em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus e mentira, e narrativa, e opinião, e palpite não combina. Por isso Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? Ah, mas isso me agrada tanto. Tudo bem, é uma opção. Você fica com a narrativa te agrada, mas esqueça de dizer que você está seguindo Cristo. Esqueça, porque Jesus é exigente com a verdade. Isso significa, qualquer coisa que você acredite, ou que você crie, ou que você reproduza, e você sabe que aquilo ali não é exatamente a verdade, significa: eu estou dizendo para Jesus, entre você e a narrativa, eu fico com a narrativa. É opção. Você pode fazer isso? Pode. Todos nós temos liberdade para tomar as próprias decisões, mas você tem que saber que você está seguindo outra coisa, não Jesus. Jesus não aceita isso, e não dá para conhecer a Deus a não ser por Ele, porque Ele é o caminho, verdade. E a terceira afirmação de Jesus: eu sou a vida. Por que Ele é a vida? Porque fora de Jesus, o que você tem é um tipo de vida capenga, é o tipo de vida sempre prejudicada. E por que é prejudicada? Porque se você vive numa sociedade, vamos pegar a nossa sociedade aqui hoje, você vive numa sociedade que é extremamente igualitária, certo? Todo mundo é igual na sociedade que a gente vive, não é? Todos têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos deveres, não é? Lógico que não, você sabe que não é assim, né? Está cheio de exemplo aí, né? Que o sujeito foi preso, aí descobriu que era filho de um juiz, não está mais preso, revogaram a prisão, mas o cara foi pego em flagrante. Então, mas sabe o que é? Todos são iguais, mas tem alguns que são mais iguais que os outros,
né? Depende de quem é, do sobrenome que tem, do tamanho da conta bancária, do grupo político que ele pertence, né? Aí ele tem as vantagens, né? Ele tem Você percebeu? Você vive nessa sociedade, uma sociedade desigual. Aí você olha, mas espera aí, Jesus falou que ele veio e aqueles que crescem nele teriam vida, e vida em abundância. Vida em abundância não é vida de escassez, não é vida, estou sempre apertado, não dá nem para sobreviver. Como é que eu vou viver a vida que Jesus diz que dá numa sociedade como essa que é desigual? Você começou a entender, não dá para fazer de conta que essa sociedade que a gente tem reproduz o reino de Deus. Não reproduz, ela é contra o reino de Deus, ela é cheia de privilégios. O reino de Deus é o contrário. Quem que Deus chama? Aquele que você olha e fala, mas peraí, você está de brincadeira? Você vai chamar o cara que era cobrador de imposto? Você vai chamar a menina que já tinha morrido, e todo mundo vai lá e já está planteando ela e vai falar para ela que ela não morreu? Como assim? Jesus parece estar de brincadeira, mas ele vai escolher o supra-sumo da porcaria, não serve para nada. Isso, você entendeu? Por quê? Porque Jesus traz vida para quem precisa. Expressão que nós vimos hoje no texto aqui de João, né? Jesus não vem para quem acha que é puro, para quem acha que é são. Ele vem para quem é doente, ele vem para quem precisa. Quem é que precisa? Um cara que está na pior. E aí a igreja pega e fala assim, não é comigo isso aí, não, pula essa parte aí, não quero saber disso aí não, porque a gente gosta mesmo de prosperidade, a gente quer mesmo que todo mundo se dê bem, e compre carro novo, e casa nova, e casa na praia, para, você não está entendendo. Jesus não prometeu nada disso. Ele nem fala desse tipo de coisa. Ele fala, ou você serve a Deus, ou você serve a riqueza. São opostos. E hoje está cheio de gente, tem até igreja, ensinando que você tem que servir a riqueza. Tudo bem, é uma opção? É, mas tire Jesus dessa equação. Tire Jesus dessa equação. Pode falar. O reino de Deus, então, na verdade, assim, vamos usar a expressão céu, né? Seria, o ideal seria assim, todos têm de tudo, todos se alimentam, quer dizer, nós seríamos todos iguais. Sim. Assim, teoricamente, no céu, no reino de Deus, todos iguais. No reino de Deus, somos todos iguais. Qual que é a diferença? Eu vivo numa sociedade que não é o reino de Deus, mas viva como se estivesse nele. E aí, como é que você faz isso? Paulo dá uma dica para isso. Paulo fala disso. Ele fala o seguinte: como é que você... Aliás, quem fala isso de maneira mais explícita e aberta é Tiago. Tiago fala assim: se você, que está tudo bem aí, tudo em ordem e tal, vê o irmão que está necessitado e fala para ele, vai em paz, e não faz o que ele precisa, a palavra de Deus não está em você. Você está iludido. Pode ler Tiago, você vai ver isso. Tiago fala o seguinte: quem é que faz o reino de Deus estar presente numa sociedade que é contra o reino de Deus? São os que seguem Jesus. Então, quem é que vai fazer isso? É a igreja. E por que a igreja vai fazer? Não é porque ela é, só gente boa, altruísta, não é. Sabe por quê? Porque o compromisso de quem está na igreja devia ser com o reino. E aí, se você vê o irmão, começa no grupo que está na comunidade. Você tem um irmão na comunidade que está passando necessidade, você vai fazer de conta que não é por você? Como assim? Que raio de comunidade é essa? Que raio de pessoas que supostamente seguem a Jesus não percebem a necessidade do irmão que faz parte da própria comunidade? Tem que perceber. E quem é que vai ajudar? A comunidade. E por que vai ajudar? Não é porque é boazinha, é porque sabem que Deus quer que aquele irmão também tenha vida em abundância, que não tenha falta do básico para ele. Então essa é a diferença. Pode falar, pega lá o microfone. Nosso tempo está quase acabando aqui, só para saber, tá? Eu até estava comentando isso na hora do café hoje, e
Eu lembro que o Bruno, quando ele estava aqui, eu aprendi uma coisa com ele e que para mim foi muito forte, marcante. Ele falou assim, muitas vezes a gente condena a questão do dinheiro como um Deus, enfim e tal. Mas eu aprendi uma coisa com ele e que me marcou. Ele falou assim, o problema não é ter dinheiro, é o que você faz com ele. Sim. E eu vou te falar, é melhor ter dinheiro para ajudar do que tentar ajudar sem dinheiro. Sim. Então, assim... É uma visão um pouco direcionada capitalista? Porque hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade assim. Então, assim, se eu vejo uma pessoa que ela não tem uma casa, mas se eu tenho dinheiro, eu vou lá e faço a casa. Entendeu? Se eu não tiver dinheiro, nós não vamos construir a casa. Sim. Então, Não adianta muitas você só vezes saber que ele tem necessidade e e não fazer você não nada. tem a condição. Então, muitas vezes, é o que a gente faz, né? Tem uma expressão que eu gosto muito que diz o seguinte: o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Se ele é algo que você usa para ajudar o outro, ou mesmo para a sobrevivência, para as coisas que você precisa, para as coisas que são necessárias, perfeito. Se ele vira o seu senhor, você tem que viver para ele, você tem que viver para acumular, você tem que viver para... Porque se você não tiver, você não é ninguém, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E por que está errado? Não é porque é o dinheiro. Que o dinheiro pode ser útil quando precisa, né? E tem hora que precisa, né? Agora, ele é péssimo quando você transforma em senhor. Por quê? Porque daí você não tem mais fidelidade para aquilo que Jesus ensinou. A sua fidelidade tem que ser para acúmulo, né? E quando Jesus fala de acúmulo, ele diz assim, sabe o que você tem que fazer? Acumule tesouros no céu, onde a traça não corrói. Tesouro no céu não tem nada a ver com um monte de dinheiro, né? Tesouro no céu tem a ver com a fidelidade e com as coisas de Deus. O que Deus quer é o que a gente tem que fazer. Quando você faz isso, você está acumulando tesouro no céu. Até porque o sujeito ganha uma fortuna, acumula um dinheiro monstruoso, ele nem tem como gastar tudo aquilo. Adivinha o que vai acontecer? Vai ficar para a família, porque ele vai morrer. Ele não vai levar a comida. Não vai levar a comida. Mas o cara tinha bilhões. Não vai levar nem um centavo. Ah, mas ele pode viver bem. Pode. Mas ele pode fazer com que aquilo faça muita gente viver melhor. Pode. Né? Então aí você começa a entender que a vida na comunidade, ela não pode ser centrada no acúmulo, ela tem que ser centrada na obediência ao ensino de Jesus. Aí fica fácil para a gente perceber. Ó, tem um irmão lá que está enfrentando dificuldade. O que nós vamos fazer? Não é para pôr no jornal, não é para pôr na rede social, é para ajudar e não falar nada para ninguém, porque ninguém precisa saber o que você fez. Mas se você não faz, você está olhando, está vendo que o irmão tem necessidade e não faz nada, como é que você vai falar diante de Deus que você está seguindo Jesus? Não está não. Você está seguindo a sua própria narrativa, aquilo que você acha legal. Não, e ó, não falta narrativa, tá? Você já ouviu essa história? Ah, não, tá cheio de gente aproveitadora, vagabundo, o sujeito não quer nada, o sujeito não quer trabalhar, pensa que tem mais lá. Você já ouviu aquela conversa assim? Em vez de você dar um pão, ensina o cara a pescar. A hora que o cara está morrendo de fome, ele precisa de pão, não de aprender a pescar. Deixa de ser imbecil. Dá comida primeiro para ele, depois você ajuda ele a aprender a pescar, né? Não, tem hora que você olha e fala assim, esse monte de jargão imbecil de achar que você, não, você não pode fazer isso, porque senão você vai acostumar a pessoa vai ficar preguiçosa. Eu conheço gente rica que é preguiçosa, que não faz nada. Eu conheço filho de gente rica que nunca trabalhou na vida. Sabe por que ele gasta dinheiro? Quando fica andando em jet ski para cima e para baixo. Ajuda quem? Nada nem ninguém, né? Aí você olha e fala assim, podia estar fazendo alguma coisa produtiva, mas ninguém vai falar que ele é vagabundo, porque ele é filho de um cara rico. Então, como o pai é bem sucedido, ele pode ser o maior vagabundo do mundo, ninguém vai falar que ele é vagabundo, mas esse é vagabundo. O cara que tem que sobreviver, que tem que trabalhar, procurar, às vezes trabalhar com um salário
abaixo do mínimo, né? Que é o que estão tentando aprovar agora, né? Não tem mais escala 6x1, agora vai ser, você vai 5x2, não, mas aí nós vamos fazer o seguinte, você pode trabalhar, ganhar por hora, então você pode trabalhar 7 dias, né? Como é que é? Você quer, daqui a pouco vai dizer que o cara não pode dormir, né? Pô, pera aí, filho. É legal, por quê? Porque o cara que está aprovando isso é o cara que nunca trabalhou na vida, que nunca produziu nada. Esse cara que está defendendo isso. O cara que levanta 4 horas da manhã para pegar o trem para ir trabalhar, para ele seria maravilhoso ele ter 2 sábado e domingo para descansar. Eu conheço um monte de gente assim em São Paulo. O cara levanta 4 horas da manhã para pegar o trem para ir trabalhar. E aí quando ele volta, ele pega o trem para voltar e chega às 8h30 da noite em casa. Ele saiu 4 horas da manhã e ele chega às 8h30 da noite. Aí ele vai tomar banho, aí ele vai jantar, né? Isso vale da segunda até o sábado, né? E aí se esse cara fica desempregado, sabe o que vão falar dele? Vagabundo, está querendo ajuda dos outros. Não, vagabundo é aquele que está querendo que ele trabalhe até de domingo e nunca produziu nada na vida. Esse é vagabundo, né? Tá cheio aí, nós temos no Congresso, por exemplo, tem um monte, né? Bando de vagabundo que nunca trabalhou na vida, né? Tanto no Senado quanto né? Nunca trabalhou na vida. É filho do pai, do trio, não sei de quem, que já era político não sei quando, né? É a nova versão de capitania hereditária no Brasil, né? É uma coisa, né? Então aí você vem e começa a perceber o seguinte: quando você fala de vida e Jesus diz eu sou a vida, ele está dizendo eu trago a vida que o sujeito tem a dignidade. E a gente pega uma narrativa e diz dignidade não é para pobre tem que morrer de fome, tem que trabalhar de segunda a segunda. Não é assim que funciona, tá? Então, 3 expressões de Jesus em que ele deixa claro: se você não conhece a Jesus, você não conhece o Pai. Não é a lei, não é cumprimento de regra, não é um monte de normazinha que criam na igreja, que as igrejas têm essa mania, né? Tem igreja que fica brigando por causa da comida, tem igreja que fica brigando por causa se é vestido ou se é calça comprida, tem igreja que fica brigando se o pastor está de terno ou não, se está de toga ou está de camisa. Tem igreja que fica brigando porque o irmão... percebeu como é que é o negócio? Aí você olha e fala assim: sério que vocês estão brigando por causa disso? Jesus é caminho, verdade e vida, e a gente está brigando por causa do cumprimento da saia da irmã. Você está de brincadeira, você está de brincadeira. É muita falta de ter o que fazer, é muita falta de compromisso com o reino, né? Então a gente tem que ter essa clareza para perceber que isso é algo que vem de Deus, e não tem como servir a Jesus, servir a Deus, se a gente não conhecer Jesus, tá? O único problema que a gente tem hoje, com isso eu fecho a nossa conversa, é que a gente tem muita gente nas igrejas que não tem a menor noção do que Jesus ensinou, porque não tem nenhum interesse, não lê nada, não lê os evangelhos, não acompanha aquilo que Jesus ensinou, espera para outro domingo para ver que, quem sabe, se o texto que o pastor escolheu, que nem foi ele que escolheu, que é do calendário litúrgico, se dá certinho com aquilo que eu preciso ouvir, e fica torcendo para ver se aquilo lá vai servir para ele. Sabe qual é a chance disso acontecer? É igual o salário do professor Raimundo, fique de mim, né? Estou brincando, tá? Então, por hoje ficamos por aqui, semana que vem continuamos, tá bom?